Olá, contribuintes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, cuidando dos seus familiares e aproveitando esse tempo, para colocar a matéria em dia, ler alguma coisa, fazer algo que você estava planejando dentro de casa fazer há muito tempo e não tinha oportunidade, né? Então vamos tentar superar esse momento de confinamento por conta da Covid-19, né, o coronavírus, com sabedoria, com leveza, com tranquilidade. Aqui do nosso lado, né, do lado acadêmico, vamos trabalhar hoje a respeito das modalidades de lançamento. Tá? Vamos lá? Vamos começar? Então, olha só, turma. O CTN ele prevê 3 modalidades de lançamento. O lançamento de ofício, certo? O lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Vejam só. Quando vocês forem estudar, se é que ainda não estudaram pela doutrina, vocês irão perceber que a nomenclatura dessas modalidades, alguns autores eles vão dar outros nomes, tá? Mas o que nos interessa agora é como o CTN indicou quais são essas modalidades de lançamento, certo? Então temos lançamento de ofício, lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Tudo bem? Você agora pode estar se perguntando, né? Poxa, são tantos os tributos, como que eu vou saber qual modalidade de lançamento um determinado tributo vai praticar? Bom, essa pergunta aí, ela tem a resposta que inclusive eu coloquei nessa tirinha que vocês podem ver aí na apresentação, de que afinal de contas é a lei quem determina qual a modalidade do tributo a ser lançado. Tá bom? Fácil, não é? Então, a gente não precisa decorar nenhuma espécie tributária, nenhum tributo especificamente, qual a modalidade que ele pratica. Tá? Basta a gente ter acesso à legislação para que assim conheçamos. Tá? Vamos para frente. Bom, o primeiro que nós vamos estudar é o lançamento de ofício, certo? O lançamento de ofício ele também é chamado de ex officio ou direto, certo? Então, o lançamento de ofício ele recebe esse nome de lançamento ex officio ou ainda lançamento direto. Quando que é utilizada essa modalidade de lançamento, pessoal? É quando o fisco ele possui dados suficientes para lançar, certo? Então, o que é que acontece? O fisco já tem todas as informações, sabe quem é o sujeito passivo, tem a certeza da prática da hipótese de incidência, conhece o domicílio do contribuinte para poder notificá-lo. Então, vejam que é desnecessária a participação do contribuinte. Claro, é desnecessária a participação na medida em que o fisco ele já detém todas as informações necessárias para proceder ao lançamento. Tá? Então, é desnecessária qualquer participação por parte do contribuinte para que o fisco proceda ao lançamento, certo? A gente vai observar que essas modalidades de lançamento, elas variam de acordo com o grau de participação do contribuinte. Essa é a grande verdade, tá? Então, é desnecessária a participação do contribuinte e muitas vezes o lançamento de ofício ele é utilizado também quando dá revisão de lançamento. Como assim revisão de lançamento? Ora, pode acontecer a seguinte situação. Vamos imaginar que, aquele exemplo clássico que a gente sempre utiliza, que você comprou um determinado imóvel que na realidade valia 5 milhões de reais, tá? Mas no contrato de compra e venda você colocou 10 mil reais, vamos colocar uma diferença bastante considerável, tá? Então, o ITBI desse imóvel, vamos falar de maneira bem simples assim, a base de cálculo dele vai ser essa daqui, certo? A de 5 milhões de reais. Ainda que você apresente o contrato de compra e venda dessa maneira. Então, a fazenda, ela vai fazer, ela irá praticar, ela vai desconsiderar esse valor que você indicou no contrato de compra e venda e ela, de ofício, vai fazer uso dessa outra base de cálculo, tá? Para poder calcular o montante do tributo devido. Bom, exemplos de tributos cujo lançamento se dá por ofício. Nós temos o IPTU, o IPVA, assim são também as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições corporativas e a contribuição de iluminação pública. Tá bom? Vamos adiante.
Bom, antes de ir adiante, recapitulando, o lançamento de ofício, o contribuinte ele não precisa fazer absolutamente nada, fica tudo a cargo da autoridade fazendária, então é ela quem irá promover o lançamento, porque ela já dispõe de todas as informações necessárias para assim proceder. Tá? Bom, depois nós temos aí o lançamento por declaração. Nesses vocês irão perceber que já há uma participação maior por parte do contribuinte. Então olha só, o sujeito passivo, ele auxilia o fisco. Mas ele auxilia o fisco de que maneira? Ele vai municiar o fisco com informações necessárias ao lançamento. Então veja agora que a autoridade fazendária ela não dispõe de todas as informações, ela não dispõe de todos os elementos que são necessários e suficientes para que ocorra o lançamento. Daí porque o contribuinte ele precisa prestar informações sobre matéria de fato. Tá? Pessoal, se ele precisa prestar essas informações, se isso daí passa a ser uma obrigação do contribuinte, vejam que dentro do que nós estudamos no começo do semestre, das modalidades, dos tipos de obrigação existentes, nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Né? A obrigação principal qual é? É a de pagar, não é verdade? Sendo a obrigação principal a de pagar e essa daqui é a de prestar informações, que tipo de obrigação é essa? É claro, você já sabe, né? É uma obrigação acessória, tá? Então, nesse lançamento por declaração, é indispensável a participação do contribuinte para que ele preste algumas informações e esse ato de prestar informação nada mais é do que cumprir uma obrigação acessória, tá? Que tipo de informação pode vir a ser necessária que o contribuinte informe ao fisco? Olha, pode ser valor daquela prestação, o valor daquele objeto, o valor daquele bem, a data da sua ocorrência, tá? Da ocorrência do fato gerador, bem como ainda informações pessoais e outras quaisquer que porventura o fisco exija do contribuinte. Tá? A partir do momento em que o fisco recebe essas informações do contribuinte, o que acontece? Ele já vai ter condições de lançar, de transformar aquela obrigação tributária em crédito, no valor a ser exigido do contribuinte. Daí dizer que a autoridade ela providencia o lançamento. Eu trago aqui nos slides uma informação importante contida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147, que diz o seguinte: a retificação, tá? Ou seja, a correção da declaração por iniciativa do próprio declarante, do contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante, vou até grifar aqui, ó, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, tá? Ou seja, se o contribuinte, depois de ele ter prestado essas declarações, ele quiser corrigir, quiser retificar para diminuir o valor do tributo ou até mesmo excluí-lo, ele precisa comprovar, né? Ele precisa documentar a existência daquele erro, o qual traz a necessidade de providenciar essa correção. E o detalhe é que tudo isso tem que acontecer antes de notificado o lançamento. Tá? Então, se o contribuinte perceber que esse erro que poderia produzir uma redução ou uma exclusão da incidência tributária, isso daí tem que acontecer antes da notificação do lançamento. Se for feito depois, administrativamente, segundo o CTN, ele não irá conseguir. Tá bom? Você pode até estar se perguntando, né? E quando vise aumentar tributo? Ora, para isso daí é fácil, a gente já viu que existe o lançamento de ofício. E quando a autoridade fazendária percebe que aquele lançamento por declaração, ou qualquer outro, como nós vamos ver, ou qualquer outro, quando aquele lançamento não ocorreu com perfeição, tá? Isso daí conduz a autoridade administrativa, com base no princípio da legalidade, que ela faça um lançamento complementar, que ela faça um lançamento de ofício para que o contribuinte pague aquele valor que é necessário. Veja, essa medida de autotutela da administração pública, por mais que o CTN traga aqui no 147, parágrafo 1º, que se o contribuinte, após essas declarações,
ele quiser fazer uma retificação, nada impede também que a autoridade administrativa, também com base no princípio da legalidade, corrige esse lançamento, né, até mesmo para diminuí-lo, certo? Nós vimos lá as modalidades de alteração do lançamento, que uma delas é por iniciativa da própria autoridade fazendária. Tá? Parágrafo 2º do 147. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Foi justamente o que nós falamos agora. Né? Então, a autoridade administrativa ela também pode rever de ofício os seus próprios atos. Tudo bem até aqui? Já viram na tela, portanto, que exemplos do lançamento por declaração, nós temos aí o ITBI, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação. Ou seja, esses tributos, esses impostos, o contribuinte ele precisa prestar algumas informações ao fisco, como valor, como data, tá? Para que o fisco consiga providenciar o lançamento. Tudo bem? Vamos adiante? Vejam só, no lançamento por declaração existe a chamada técnica do arbitramento, certo? O que é a técnica do arbitramento? É a modalidade de lançar? Não, não é. É tão somente uma técnica. Vamos ver o que o artigo 148 do CTN nos diz. Ele vai falar o seguinte: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, quem é a autoridade lançadora? O fisco, né? Só o fisco pode lançar. A autoridade lançadora, mediante processo regular. O que é um processo regular, pessoal? Aquele processo no qual há o contraditório, ampla defesa e todos os meios e recursos inerentes, ou seja, o contribuinte ele pode se manifestar, aliás, ele deve ser instado a se manifestar, ainda que ele fique calado, ainda que ele não faça nada, ainda que ele não participe voluntariamente, mas que seja lhe dada a oportunidade. Então, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. O que o artigo 148 está querendo nos dizer com essa técnica do arbitramento? Isso significa dizer que a autoridade fazendária, ante a omissão do contribuinte, ou se ela percebe que os dados que ele está fornecendo não são confiáveis, o que ela pode fazer? Arbitrar o valor daquele bem, arbitrar o valor daquele direito, daquele serviço ou daquele ato jurídico. Imagine o seguinte, imagine que você está vindo de um voo internacional. Você foi lá para os Estados Unidos, foi fazer compras e comprou diversos equipamentos eletrônicos. Você comprou, digamos assim, vamos imaginar um iPhone. Vamos imaginar que um iPhone custa $1.000, tá? E você comprou 10 iPhones, ou seja, você extrapolou a sua cota que era de $500, tá? Bom, imagine que desses 10 iPhones você disse não, custou $50 cada um. Se custou $50 cada um e eu trouxe 10, dá o valor total de 500, então está dentro da cota dos $500. Eu posso trazer sem ter que pagar o excesso por conta disso. Vejam, será que essa informação prestada pelo contribuinte merece confiança? Evidentemente que não. Daí porque a autoridade administrativa ela vai poder arbitrar o valor desse bem, e é um bem conhecido, se sabe qual é o valor desse equipamento, então ela pode arbitrar para que promova o lançamento de forma correta, de forma adequada. Um outro exemplo é esse que está aqui na tela para a gente conhecer, que fala justamente a respeito da aquisição de um imóvel por preço vil. Ora, vamos imaginar que você está comprando essa mansão aqui no valor de R$10 milhões, tá? Mas no contrato de compra e venda você botou tão somente um valor de R$10 mil. Ou seja, parece que você está comprando esse casebre quando na realidade você está comprando essa mansão gigantesca com vários quartos, um jardim imenso e etc. e tal.
É óbvio, é evidente que diante dessa disparidade, mais uma vez, fazendo uso da técnica do arbitramento, a autoridade fazendária ela vai poder o quê? Desconsiderar, porque essa declaração ela não merece fé, tá bom? Então é isso daí a técnica do arbitramento. Lembrando mais uma vez que não é modalidade de lançamento, tudo bem? Nós vamos agora para o lançamento por homologação, tá? É a última espécie a última modalidade de lançamento que nós vamos estudar. O lançamento por homologação, turma, também ele é chamado de autolançamento. Isso por quê? Porque há uma intensa atuação do sujeito passivo. O contribuinte participa fazendo praticamente tudo. Só lhe falta lançar. Porque lançar, quem faz isso é a autoridade fazendária. Nós já vimos até agora o lançamento de ofício, praticamente nenhuma participação do contribuinte. Lançamento por declaração. Tá? No lançamento por declaração, o contribuinte ele presta informações, ele fala a respeito de datas, enfim, há uma participação maior. E agora, no lançamento por homologação, a gente vai perceber que há muito mais participação do contribuinte. Aliás, o contribuinte ele diz que praticou hipótese de incidência, ele diz qual foi o valor da operação, ele pega a alíquota, ele calcula o montante do tributo devido, na maioria das vezes ele paga antecipadamente o valor do tributo e depois informa tudo isso para a autoridade fazendária. O que a autoridade fazendária vai fazer com todas essas informações? Vai então somente checar se elas são verdadeiras, se elas são idôneas, se o contribuinte pagou de fato o que devia pagar, se ele pagou a mais a autoridade fazendária pelo princípio da legalidade e também pelo fato da administração não poder enriquecer sem causa, vai fazer o quê? Ela vai devolver aquele excedente, aquele que o contribuinte pagou a mais. E se o contribuinte pagou a menor, aí ele vai fazer, a autoridade fazendária vai justamente fazer o lançamento de ofício, tá? Ou seja, olha, ainda falta isso daqui para você pagar, tá? Então, dentro do lançamento por homologação, nós vimos que existe a possibilidade, mais uma vez, de acontecer o lançamento de ofício, uma vez que o ato praticado pelo contribuinte não foi tão perfeito, tá? Diz aqui o artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Ora, se foi sem prévio exame, a autoridade administrativa não participou na apuração, na quantificação, na notificação do contribuinte. Ele opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. O que é esse a homologa? Aquilo que eu falei para vocês, que o contribuinte faz tudo, depois que ele paga, a autoridade fazendária vai olhar assim, você praticou todos os atos aqui com correção, está tudo dentro da legalidade, você apurou o montante do tributo que era para ter sido pago, você pagou, então eu vou homologar eu vou fazer esse lançamento por homologação, tá? E quando ele faz essa homologação, ele reconhece a legalidade de todos os atos e, ao mesmo tempo, comprovando o pagamento, ele extingue o crédito tributário, desaparecendo, portanto, aí a obrigação do contribuinte. Por isso que eu coloquei essas etapas aqui, ó. Primeiro, o sujeito passivo antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade. Depois, a autoridade confere a exatidão dos valores e informações. Se estiver tudo ok, nós vamos para a terceira, que é a homologação do pagamento. Se não estiver ok, pessoal, aí o que pode acontecer? Um lançamento de ofício para cobrar a diferença, certo? Ou ainda a restituição para devolver ao contribuinte aquilo que ele pagou a mais. Eu acho que pelos exemplos vocês já podem até matar qual seria, pelos exemplos não, por essa explicação vocês já podem até matar um exemplo de imposto cujo lançamento se dá por homologação, não é? Pois é isso mesmo, o imposto de renda, né? Vou colocar aqui IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física, é um dos tributos cujo lançamento se dá por homologação.
Eu acredito que alguns de vocês devem ter pensado, será que o imposto de renda não é um tributo cujo lançamento se dá por declaração? Não, não é. Apesar de existir a declaração do imposto de renda, que na realidade, tecnicamente, é a declaração anual de ajuste do imposto de renda. Nessa declaração anual do ajuste do imposto de renda, o que o contribuinte faz? Ele diz quais são os bens dele, ele diz quanto ele ganhou, o quanto de tributo ele já pagou, e ao final ele vai dizer se ele ainda tem que pagar imposto ou se ele vai ter imposto a ser devolvido, que é a chamada restituição. Tá? Depois que ele faz tudo isso, ele transmite para o órgão fazendário, transmite para a Secretaria da Receita Federal no Brasil, e lá os auditores eles vão fazer o quê? Vão pegar a sua declaração, vão ver se ela de fato está de acordo, se ela está toda legal, e vão aceitar aquelas declarações, aqueles pagamentos, e vão dizer que está ok, estamos quites, ou então, olha, você ainda me deve, você ainda deve à União, você ainda deve imposto, portanto, pague a quantia X, ou então, a última hipótese seria essa, olha, você pagou demais, nós vamos restituir tantos reais a título do imposto de renda. Tá? Temos aí, portanto, esse lançamento por homologação. Bom, o que eu falei para vocês, basicamente a gente resume agora nesse penúltimo slide, o lançamento por homologação, é um pagamento antecipado, né? É um pagamento antecipado, ele extingue o crédito tributário, é um pagamento antecipado, extingue o crédito tributário sob condição resolutória, né? Que é justamente a homologação. Eu, fisco, vou aceitar ou não o que você declarou, o que você pagou, daí porque ele pode ser revisto de ofício. O artigo 150, parágrafo 4 do CTN vai falar do prazo. E é bem interessante porque logo a gente vai estudar a respeito dos prazos, principalmente prazo decadencial e prazo prescricional. E diz o seguinte: se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 anos. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos. Tá bom, mas contados de quando? A contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Tá? Pessoal, eu chamo a atenção ao que essa súmula 436 que eu coloquei aqui para vocês, ela estabelece. Tá? Por quê? Porque ela diz o seguinte: a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal, então olha só, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal vai provocar o quê? Vai constituir o crédito tributário. E isso daí dispensa qualquer outra providência por parte do fisco. Vejam só, não é que o contribuinte ele esteja lançando, tá? Isso não significa lançamento, só quem pode lançar é a autoridade fazendária. O que o contribuinte pratica nesse momento em que ele presta, que ele entrega essa declaração, é um reconhecimento de dívida, tá? Então, o STJ reconhece que, uma vez que o contribuinte faça esse reconhecimento, já não há mais nenhuma outra providência a ser adotada por parte do fisco, tá bom? Os exemplos, né? Temos aqui, portanto, ICMS, IPI e Imposto de Renda. Bom, pessoal, então, em resumo, o que nós temos é isso, tá? As modalidades de lançamento, elas variam de acordo com o grau de participação do contribuinte, certo? Por isso que eu coloquei aqui nessa ordem, para que vocês percebam que no lançamento de ofício, praticamente não há nenhuma participação do contribuinte. Depois existe o lançamento por declaração, em que já há uma participação maior do contribuinte, no qual ele presta as informações para que a autoridade fazendária calcule o montante do tributo devido e promova o lançamento. E, por fim, no lançamento por homologação, o contribuinte basicamente faz tudo. Ele calcula o montante do tributo, ele paga antecipadamente e só depois a autoridade fazendária é que vai homologar, tendo para isso
Qual é o prazo? Beleza, muito bem, 5 anos, né? É isso, turma. Com isso, nós finalizamos as modalidades de lançamento. Eu os convido também para visualizar esse outro vídeo no qual eu falo sobre as modalidades de lançamento de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem fácil e simples de se conhecer. E vou deixar para vocês aí as descrições para que vocês consigam visualizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam fazendo um bom proveito. Nos provoquem a nós, professores, né? Entrem em contato conosco, participem, tá? Para que a gente possa ter um convívio cada vez mais harmônico e com isso a gente consiga interagir cada vez melhor, né? Até mesmo para esquecer todas essas qual seria o termo mais adequado? Esse momento particular que todos estamos atravessando, né? Bom, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado e nos encontramos na próxima aula. Valeu!